Diariamente, todos nós nos confrontamos com decisões. Sejam decisões pequenas, simples do dia a dia, como decisões que são extremamente importantes, que podem impactar a nossa vida, da nossa família e o nosso futuro. Uma delas está diretamente relacionado com a escolha dos nossos governantes, e isso vai acontecer no dia 2 de outubro. No entanto, muita gente talvez não tenha dimensão da importância desse dia. Faz mesmo alguma diferença escolher entre o candidato A e o candidato B? No nosso vídeo de hoje, nós vamos mostrar que temos aí à nossa frente dois lados totalmente contrários um ao outro, e você vai poder escolher que tipo de Brasil você quer para você, para sua família e para o seu futuro. Portanto, preste mais do que a detida atenção a esse vídeo de extrema importância para te ajudar a entender em que nós estamos envolvidos. Muito bem. Antes de entrar no assunto, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Adalex Góes, sou jornalista que transformo notícias e informações em opinião para te ajudar a sair da bolha. E eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Também não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Só para você ter uma ideia da importância de escolher corretamente o nosso governante, a Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, lá diz que quando o justo domina, é motivo de alegria, mas quando o ímpio domina sobre as pessoas, a população inteira geme. Isso significa que nós podemos fazer determinadas escolhas nas nossas vidas, e essas escolhas podem impactar diretamente nas nossas vidas, da nossa família e também do nosso futuro. Agora nós temos a possibilidade de fazer a escolha de senadores, de deputados e de um novo presidente. Muitas vezes as pessoas imaginam, não vai fazer muita diferença se escolher entre um e outro, se votar no senador X, se votar no deputado Y. Esse é um dos maiores enganos de todos. Se você foi em uma loja e comprou uma camisa e ela ficou pequena, ou se você não se agradou do modelo ou da cor, prontamente você pode fazer a troca, ou no dia seguinte, ou então até no mesmo dia. Mas isso não acontece com a escolha de políticos, como é o caso de senadores, deputados e o presidente da República. Senadores, leva-se 8 anos para tirar aquele senador ou para dar uma nova oportunidade. Deputados e o presidente da República são 4 anos. Portanto, uma escolha equivocada pode gerar um alto custo para todos nós e pode acarretar sofrimento para toda uma nação. Assim, é necessário que o voto tenha consciência e é preciso que a gente entenda quais são as opções que nós temos disponíveis. Vamos falar aqui dos dois principais candidatos. De um lado, você tem Lula, de outro lado, você tem Bolsonaro. De fato, são antagônicos, defendem coisas totalmente diferentes. Lula é um comunista e, como todos os comunistas, não dão muita importância a pastores, a religião, nem tampouco a Deus. Karl Marx foi quem originalizou essa ideologia do comunismo. E ele criou com 3 principais objetivos. Primeiro, destruir Deus. Ele disse que a ideologia comunista deveria apagar Deus. Segundo, ele disse que a religião era a droga do povo, que portanto não tinha importância nenhuma. E terceiro, ele disse que deveria destruir as famílias, porque destruindo as famílias poderia criar um novo modelo de sociedade. Essas ideologias são defendidas pela esquerda do mundo inteiro. No Brasil, não é diferente. Lula representa tudo isso. Na contramão, você tem Bolsonaro, que dá importância a Deus, a religião, a pátria e a família. E isso não é apenas da boca para fora. Bolsonaro tem deixado muito bem claro que defende o que se chama de pauta de costumes. Ele é contra a ideologia de gênero. Ele é contra o casamento gay. Ele tem deixado muito bem claro que é importante que você se arme, porque uma população armada não se torna refém do Estado. Bolsonaro tem dado muito espaço a pastores e a pessoas religiosas. Aliás, a presidência da República tem frequentemente visitas de pastores e de pessoas religiosas como um todo. Um dos maiores eventos, chamado de A Marcha para Jesus, sempre tem a presença inequívoca de Bolsonaro. Um outro aspecto que divide totalmente as pautas é como se lida com a maneira de penalizar bandidos. A esquerda, Lula e todos os partidos de esquerda tratam bandidos como se fossem vítimas da sociedade. E assim, as leis têm sido criadas durante todo esse tempo para proteger bandidos e punir a sociedade e policiais. Qual foi o resultado disso tudo? Aí está, números astronômicos
de violência e de mortes, assassinatos em todo o Brasil. Em apenas 4 anos, as medidas antagônicas, contrárias, diferentes tomadas pelo Bolsonaro já reduziu em mais de 30% o número de mortes totais no nosso país. Lula e a esquerda não só apoiam, como financiam ditaduras. Se você não sabe o que é a ditadura, eu vou explicar para você. Daniel Ortega, que é um ditador na Noruega, agora decidiu que vai perseguir a Igreja Católica. E assim, os católicos têm que ficar reféns das leis criadas por Daniel Ortega. Na China, outra ditadura disfarçada de democracia, existe um governante chamado Xi Jinping. Xi Jinping, como todo ditador e como é comum em um país comunista, como é a China, tem proibido que cristãos adorem livremente a Deus. Várias igrejas foram fechadas, cristãos têm sido perseguidos e até mesmo nas escolas não se pode falar sobre Deus, sobre Jesus, mas sim sobre a filosofia comunista. Por mais que a gente fale certas coisas, parece que as pessoas acham que isso tudo é brincadeira ou pensam que isso não vai acontecer aqui no Brasil. Estão preocupadas em dizer, mas eu quero comer 1 quilo de carne. Não há nenhum problema nisso. Pelo contrário, é importante que todos nós tenhamos condição de fazer tudo isso, mas deve haver uma razão maior na hora de escolher um presidente, senadores e deputados. É você entender quais são as pautas que serão aprovadas no Senado, se são aquilo que você deseja ou não. Por exemplo, você acha que é correto matar crianças na barriga da mãe? É uma questão de obediência a princípios cristãos, a princípios bíblicos, e a Bíblia é categórica em dizer que ninguém tem esse direito. Mas a esquerda, os comunistas, eles não têm compromisso com a verdade, eles não têm compromisso com Deus, eles não têm compromisso com a vida, por mais que tenham uma narrativa que fale o oposto. Na prática, o que eles fazem é 100% diferente do que eles dizem. Assim, não se deixe enganar. Você viu quantas mentiras foram faladas por Lula na última entrevista ao Jornal Nacional? Depois, no debate na Bandeirantes, a mesma coisa. Lula mente que nem fica com a cara vermelha. E apesar disso, é incompreensível como uma parte da população ainda acredita nele. Pior ainda, e ainda diz abertamente que vai votar num sujeito como ele. Lula mente descaradamente quando diz que foi inocentado. Isso é mentira. O que aconteceu, simplesmente, foi que o STF encontrou uma maneira de anular aquele julgamento, transferir aquele julgamento, voltar para o zero, e aí, quando Lula deveria ser julgado novamente, prescreveu porque ele completou 75 anos de idade. E aqui no Brasil, a partir dos 75 anos de idade, você não pode mais ser julgado. Mas eles sabiam disso. Eles arquitetaram isso para colocar Lula de volta à cena do crime. Então é mentira de Lula que ele foi inocentado. Ele não foi inocentado. O STF criou uma situação justamente para colocá-lo de volta a concorrer novamente às eleições agora em 2022, porque encontraram uma maneira de anular as suas condenações, alegando que Moro foi imparcial e alegando que ele foi julgado em Curitiba quando deveria ser julgado em Brasília. Para você entender a situação, é muito simples. Imagina o caso daquele médico que estuprou várias mulheres. Imagine agora que o Supremo Tribunal Federal dissesse as suas condenações foram anuladas porque ele deveria ter sido julgado em São Paulo e ele foi julgado em Brasília. Você teria coragem de deixar a sua esposa se consultar com esse médico? Se você não tem coragem de deixar a sua esposa se consultar com um médico que abusou de muitas pacientes, você vai ter coragem de votar no Lula para trazê-lo de volta à presidência da República? Quais são os seus critérios de moral? Enfim, não dá para reclamar do preço do leite e votar no dono da vaca. É isso que muita gente tem feito, mas esperamos em Deus que o brasileiro acorde. Esperamos em Deus que à medida que as pessoas vão tendo consciência da importância das escolhas políticas, possam escolher corretamente para que tenhamos um Brasil melhor, para que tenhamos um futuro melhor, para que nossos filhos possam ter educação, segurança e, acima de tudo, possam ter Deus nos seus corações. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com mais pessoas. Também se inscreva no nosso canal. Se você já se inscreveu, não esqueça de acionar o sininho ali para você receber os nossos novos vídeos, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo. Até logo mais!